Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, à reunião da noite de hoje. Vamos começar fazendo algumas divulgações. Aqui na nossa casa, acontecem reuniões públicas às terças-feiras, a partir de 19h30, e aos sábados, às 9 horas da manhã. E a evangelização acontece aos sábados também, junto com a reunião pública, no horário de 9 horas. Temos grupos de estudos, terças e quintas, a partir de 19 horas, sendo que nós estamos num recesso nesse mês de janeiro e retornaremos em fevereiro, na segunda semana de fevereiro. Temos também a roda de leitura online, são os estudos das obras de Joana de Ângeles, que acontecem às segundas e quartas, sexta-feiras do mês, a partir de 19h30. São estudos online. Ofertamos também irradiação para enfermos, acontecem às quartas-feiras, a partir das 14 horas. Quem quiser, nós temos, além do nosso caderninho, né, de radiação para encarnados, nós temos também para desencarnados. Se alguém, né, quiser colocar, né, o nome de algum ente encarnado ou desencarnado, nós também estaremos fazendo irradiação nesse grupo, tá? Que acontece online. Estamos também aceitando doações de cascas de frutas e legumes crus, casca de ovos e pó de café para manutenção dos jardins. Nós temos os nossos jardins aqui, né, na lateral. Quem quiser conhecer, então a gente mantém também com essas doações aí que a casa recebe, tá? Pedimos também que quem puder traga seu copo reutilizável para a gente diminuir o consumo dos copos descartáveis de plástico aqui na nossa casa. Tá? A gente sabe como é prejudicial para o meio ambiente, então a gente faz esse pedido para todos, tá? E também nós temos a nossa página no Facebook, a página da nossa Casa Espírita, do Centro Espírita Humildade e Caridade. Então, a gente pede que vocês curtam. Se vocês não puderem vir assistir aqui a reunião ao vivo, né, presencial, vocês podem estar acompanhando também online. Elas acontecem também nesse horário, ao vivo, tá? E ficam lá gravadas também, tá? Hoje nós teremos aqui a Antônia, nossa irmã Antônia, falando sobre o cego de Siloé. No próximo sábado, teremos Guilherme Machado falando sobre vida e destino. E na terça-feira que vem, Rosa, falando sobre as conversões na hora da morte. Então, esses são os temas do mês de janeiro. Lembrando que o tema central do mês de janeiro é Ensinos de Jesus. Então, nós vamos fazer agora a leitura da página do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e a página intitulada Ante o Divino Mestre. Senhor, no dia de Pentecoste, quando quiseste reafirmar as boas novas do intercâmbio entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos, deliberaste agir de público sem que ministros ou líderes humanos estivessem superintendendo a reunião. Pedro e os companheiros oravam, depois de providências para que alguém ocupasse o lugar vazio de Judas, quando todos ficaram repletos do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Com isso, não desejamos dizer que desprestigiavas a autoridade e a organização que honoríficas com o teu apreço, e sim que podes administrar os teus dons inefáveis sem a intervenção de ninguém. O narrador evangélico vai mais longe. Conta-nos ainda
que a multidão te escutou o verbo renovador, tomada de assombros, porquanto fizeste com que cada um dos circunstantes te ouvisse o comunicado em seu próprio idioma. Rememoramos semelhante passagem dos primeiros dias apostólicos, para rogar-te apoio no limiar deste livro. Estamos agrupados nestas páginas, os leitores, amigos e nós outros, procurando o sentido de teus ensinamentos com as chaves da doutrina espírita que nos legaste pelas mãos de Allan Kardec. Aqui entrelaçamos atenção e pensamento, sem outras credenciais que não sejam as nossas necessidades do coração. Respeitamos, Senhor, todos os templos que te reverenciam o nome e todos os poderes religiosos que te dignificam no mundo, mas temos sede das tuas palavras de vida eterna, escoimadas de qualquer suplementação. Viajores de longos e escabrosos caminhos, trazemos a alma fatigada de supremacias e domínios, pretensões e contendas estéreis. Reunidos, pois, a fim de ouvir-te as lições claras e simples, nós te pedimos entendimento. E lembrando-te a presença no monte, à frente da turba sequiosa de consolo e esperança, nós te suplicamos ainda inspiração e bênção, para que te possamos compreender e aproveitar o exemplo de amor e a mensagem de luz. Emmanuel, graças a Deus. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso irmão, agradecendo, Senhor, a sua presença entre nós. Pedimos, Senhor, pela nossa irmã Antônia, que estará trazendo a mensagem, que ela possa ser intuída pela espiritualidade amiga, pelo seu benfeitor espiritual, para que possamos estar atentos à mensagem de hoje, para que possamos refletir e estar prestando bastante atenção no que a nossa irmã estará nos trazendo. E que possamos, acima de tudo, vivenciar a sua mensagem, os seus ensinamentos. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, obrigada pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, essa doutrina que nos consola, que nos esclarece, que nos traz tantas benesses aos nossos corações, para em seus lares, acompanhando a reunião da noite de hoje, que eles também possam ser alcançados pela sua luz, pelo seu amor, Senhor. Obrigada pela oportunidade e abençoe todo o nosso planeta, Senhor, que essa luz envolva cada um de nós, encarnados e desencarnados. E assim te pedimos a permissão para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, Senhor, graças a Deus. Nos convidamos agora para estar aqui. Boa noite a todos. Então, nós vamos estudar, né? Estamos ainda estudando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibá Chuto. E aí hoje nós estudaremos o cego de Siloé. Dá para ver aqui? Dá para ver. Ó, foi. Então, a gente sabe que cada passagem, né, às vezes, sempre tem muitos ensinamentos. E nessa passagem de hoje,
quando Jesus cura esse cego de nascença, né? Então eu vou ler toda essa passagem, como traz aqui o Caibá Schutel, que está lá no João, capítulo 9, do 1 até 41. Então diz assim: Jesus, ao passar, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe seus discípulos: Mestre, quem pecou para que este nascesse cego, ele ou seus pais? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. É necessário que façamos as obras de quem me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Estando eu no mundo, sou a luz do mundo. Tendo assim falado e fazendo lodo com saliva, aplicou-o nos olhos do cego, dizendo: vai lavar-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, né? Aí o Caibá Schutel nos explica, né, que Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou com vista. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é esse o que se assentava para mendigar? É ele mesmo, respondiam uns. Não é, mas é parecido com ele, diziam outros. Porém, ele dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: aquele homem chamado Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e fiquei vendo. E eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, perguntaram-lhe como recebera a vista. Ele respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e agora vejo. Pelo que alguns dos fariseus diziam: como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia deserção entre eles. Tornaram a perguntar ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? É profeta, respondeu ele. Mas os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e tivesse recebido a vista, enquanto não chamaram os pais dele e o interrogaram: é este vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam seus pais: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, nós não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Interrogai-o, já tem idade, ele mesmo falará por si. Isto seus pais disseram porque tinham medo dos judeus, porquanto estes já tinham combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso, disseram seus pais: ele já tem idade, interrogai-o. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glórias a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu estava cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como abriu os olhos? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vou-lo disse e não ouvistes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis também vós tornar-vos seus discípulos? E injuriaram-no e disseram:
discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Mas nós não sabemos de onde ele é. Respondeu-lhes o homem: maravilhoso que não saibais de onde ele é. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém temer a Deus e fizer a sua vontade, a este ele ouve. Desde que há mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Eles lhe replicaram: tu nasceste todo em pecados e nos está ensinando? E lançaram-no fora. Então, assim, é muito interessante, né? Porque ele, né? Jesus cura ele, né? Ele é cego de nascença, não enxerga mesmo. Então, Jesus cura, né? Faz o lodo, coloca ali no olho dele, né? A gente sabe que ali naquele lodo, né? Ele coloca, né, os remedinhos, né? E é aberta a vista dele. Embora que Jesus não precisava de nada disso, né? Tanto que, em outros momentos, ele simplesmente até, né, quando aquele centurião vai lá e vai pedir pelo o funcionário lá dele, né? Ele fala que ele fosse lá, que, né, ele estaria salvo, né? Que ele estaria curado, e estava mesmo. Então, várias vezes, né, aquela mulher, né, que tinha aquele sangramento, né, que não passava e tudo mais, também, não é? Ela só de se aproximar dele, de tocar nele, ela também foi curada. Não precisava de nada disso, mas ele usou disso, né? Até porque a gente às vezes não precisa de impressionar, ser impressionado, né? As pessoas precisam muito do toque, né? De estar perto, de alguma coisa assim, muito material para acreditar. Então, ele faz isso, né? Aí fala para ele, vai lá se lavar. E ele, né, vai lá e lava o rosto e enxerga. E engraçado que todo mundo, né, fica assim, impressionado, porque todo mundo fala, mas não era aquele ceguinho? Não era aquela pessoa que era cega, que esmolava e tudo mais? E ele fala, mas eu fui curado, aquela pessoa que chamam de Jesus, aquele homem chamado Jesus, fez o lodo, ungiu-me os olhos e disse, lava-te, e então eu me lavei e fiquei vendo. E ele, várias vezes, ele fala ali, ó, aí ele fala para ele assim, quando vai lá nos fariseus, aí os fariseus perguntam a ele, né, quem tinha aberto-lhe os olhos, né? Ele fala várias vezes que Jesus lhe tinha aberto os olhos. Quer ver, eu coloquei até várias vezes ele fala quem lhe abriu os olhos, que Jesus abriu os olhos, que Jesus restituiu a visão. Então, assim, várias vezes ele vai falando, né? Ele está convicto, né? Aí chega lá nos fariseus, ele faz toda a pergunta de novo. E eles, né? Ele com todo cuidado, né? Porque senão eles poderiam ser expulsos, né? Então, os pais dele são chamados, e eles também com medo, né? Poderiam também ser expulsos. Não, pergunta a ele. E aí, tá. Interessante que as perguntas deles, né? Porque ele vai logo perguntando, né? E aí, olha, qualquer um que confessasse ser Jesus o Cristo seria expulso da sinagoga. E aí eles né? E vai perguntado, vai interrogado, e ele sempre afirmando. E até eu achei ele assim engraçado, porque ele fala assim, vocês não sabem? Mas olha, tu nasceste em pecado e nos estás ensinando, né? Que ele fala assim, é maravilhoso que não saibais de onde ele é. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a palavra de pecadores,
Mas se alguém temer a Deus e fizer a sua vontade, a este ele ouve, né? Então, assim, já confiando em Jesus, ele já sabe, né? Não, ele é sim o enviado de Deus. Mas eles, né, naquele todo orgulho, né, que a gente sabe que os fariseus tinham esse orgulho, estava ali. E ele ainda fala desse jeito, né? Então, ele vai e fala, ó, desde que o mundo é mundo, ninguém se ouviu falar que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aí eles vão e lançam no fora. E eu acho muito interessante que como Caibá Schulters coloca aqui, que 3 coisas nós podemos supor desse trecho, não é? Que, ele coloca que a cegueira de nascença é produzida por pecado dos pais. Na verdade, para a gente sabe que cada pessoa, né, vai responder pelos seus atos, né? Ninguém vai resgatar um débito do pai, da mãe, de outra pessoa. Cada um resgata o seu próprio débito, né? Mas poderia acontecer, né? Porque quando ele fala, né, que nas escrituras que a pessoa poderia ser punida até na 3ª geração, e a gente já sabe que essa geração seria nada mais, nada menos que outra encarnação, né? Noutra encarnação. Então, a gente pode renascer, né? A gente faz alguma coisa aqui e mais tarde nascendo, né, na mesma família e ser um neto da gente mesmo, né, um bisneto nosso mesmo, né, nessa condição. E mesmo que, por exemplo, alguém colocou assim, não, mas eu poderia ser, por exemplo, antigamente tinha muita questão de doenças venéreas, né, a sífilis, e sífilis cegava, né? Agora a gente, infelizmente, tem cura. Então, cegava e os bebês poderiam cegar, ficar cegos. Mas aí aquele bebê que tivesse essa questão, ele teria por uma questão dele mesmo, né? Os pais que tivessem contraído sífilis e passado para eles, teria somente uma via, mas o resgate seria dele, né? Pai, ninguém resgata alguma coisa de outra pessoa, né? Então, assim, a gente vê que também quando ele pergunta se na número 2, se a cegueira de nascença é produzida por pecados do próprio cego, né? Então, ali a gente vê, né? Ele é de nascença. Então, a gente já vê aí, né, essa afirmação, essa colocação nos induz, nos leva à reencarnação, né? Porque ninguém poderia pecar, né, antes de nascer, né? Se a gente pensasse numa vida somente túmulo e berço, berço até o túmulo, não é? Então, aí poderia acontecer, tá? E que a cegueira de nascença é graça de Deus, para que as suas obras sejam manifestas, né? Quando ele fala lá, né? Ele fala assim, Jesus diz assim, não, quando ele pergunta, foi ele ou o pai que pecou? Aí ele fala assim, não é este o que estava a mendigar? Peraí, deixa eu ver aqui. É logo no início. Mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais, mas isto se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. É necessário que façamos as obras de quem me enviou enquanto é dia. Então, ali, ele estava vindo como uma missão, né? Aquilo ali era uma missão dele. Estando eu no mundo, sou a luz do mundo, né? Então, assim, nesse caso, seria nada mais, nada menos que essa questão dele um missionário. Mas é engraçado, né?
por nada. E aí, é claro que tem alguma, né, quando a gente vem, a gente escolhe as nossas vivências, né, as nossas provas. Então, ali provavelmente seria uma prova. Lá na Gênese, até diz assim, ó, lá no capítulo 25, capítulo 15, o item 25, aí Kardec traz esse comentário, né? A pergunta dos discípulos: foi algum pecado deste homem que deu causa a que ele nascesse cego? Revela que eles tinham a intuição da existência anterior, né? Então, da reencarnação. Pois, do contrário, ela careceria de sentido, visto que um pecado somente pode ser causa de enfermidade de nascença, se cometido antes do nascimento, portanto, numa existência anterior. Se Jesus considerasse falsa semelhante ideia, ter-lhes-ia dito: como houvera este homem podido pecar antes de ter nascido? Em vez disso, porém, ele disse: aquele homem estava cego, não por ter pecado, mas para que nele se patenteasse o poder de Deus. Isto é, para que servisse de instrumento a uma manifestação do poder de Deus. Aqueles homens precisavam, né, de que fosse manifestado esse poder de Deus. Então ele fala assim, ó, se não era uma expiação do passado, era uma provação apropriada ao progresso daquele espírito, porquanto Deus, que é justo, não lhe imporia um sofrimento sem utilidade, né? Então, assim, né, importante também a gente lembrar disso, né? Que mesmo aquela pessoa que vai, né, vai passar por uma prova, vai ter uma missão, às vezes meio difícil, né? E a gente fica assim, puxa, aquela pessoa tão bacana, por quê, né? Por que passa por aquilo tudo? Uma prova, e as pessoas falam assim, não, é porque Deus quer provar a sua fé nele, não é? Falava assim, para provar que o quanto você confia nele, né? Para provar para as pessoas, não é à toa, né? Aquilo, qualquer das nossas, né? Isso é para todo mundo, era para ele e para nós também. Qualquer das nossas dificuldades, qualquer das nossas provas, nossos sofrimentos por que passarmos, tem sempre uma utilidade. Tem sempre um fim útil, né? Nada vai ser de brincadeira, nada vai ser de bobeira, só para Deus testar a nossa fé, só para servir de exemplo, pura e simplesmente, né? Não seria nada justo, né? Onde estaria a bondade de Deus nisso? Antigamente eu ficava muito assim, quando as pessoas colocavam coisas desse tipo. E depois, então, que vem a doutrina que fala assim, nossa, né? Isso é muito confortador. Né? Isso é muito... nos aumenta muito a nossa fé, né? A nossa confiança em Deus, de que, né? A gente sabe que tudo passa. Estava vendo até assim que Deus, né, está conosco o tempo todo. Né? Ele é todo providência, todo amor, né? E bondade para conosco. Então, tem até uma parte no Livro dos Espíritos que fala, né, que ele nos conhece pelo nome. Tem uma música também, não é? Eu acho que é a tia Vanessa que fala que, né, ele nos conhece pelo nosso nome. Então, assim, a gente sabe, né, que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Né? Às vezes tem uma dificuldade, mas é uma necessidade nossa. Né? E a gente sabe que passa. E a gente sabe também que, às vezes, assim, poxa, por que está acontecendo isso comigo? Mas acontece, mas a gente tem ali alguma ajuda, algum conceito nos foi passado, chegou a nós para nos dar essa força, né, de superar esses momentos. Né? Às vezes a gente tem já alguém que nos apoia, já tem um lugar, já tem um livro que seja, né, para nos apoiar para a gente nessa caminhada, na superação dessa dificuldade. E assim, como Jesus disse, né, como o cego falou o tempo todo, ele lhe abriu os olhos. Né? E Jesus veio exatamente para isso, né? Que a gente pensa que porque o pessoal se liga muito nas curas do corpo,
né? E eram importantes porque se precisava. Até hoje as pessoas querem isso, né? A gente pensa mesmo, e está certo, né? A gente precisa, sim, curar o nosso corpo, e a gente deve mais procurar, né? As nossas religiões, nossas casas de religião, nesse auxílio, sim, da cura do nosso corpo, embora que a gente, né, a doutrina sempre nos diz que a gente deve procurar os nossos médicos, cuidar da nossa alimentação e de tudo, do modo geral, né, relacionado à saúde, mas a gente deve, sim. Não diz que o corpo, né, a mente sã e o corpo são também, né? Até porque a gente vai começando a se cuidar melhor e tudo vai ficando melhor. Então, Jesus, ele veio, né, para curar-nos, sim, né? Curar o homem, não é? Curar o espírito. Veio para curar o espírito, veio para ele, como ele falou lá no iniciozinho, eu sou a luz do mundo, né? Então, até coloquei ali, né? Ali foi quando, nessa passagem aí que ele fala assim, no João 8, é quando aquele caso da mulher adúltera, né? E todo mundo está lá querendo, né, apedrejar a mulher, e aí ele fala, né, ele fala que aquele que tiver mais pecado, não, aquele que tiver sem pecado, que atirasse a primeira pedra. E aí todo mundo vai saindo, que diz que ele vai escrevendo, e assim, eu já ouvi falar que ele ia escrevendo os pecados de todo mundo, né? Usura, inveja, né? Maledicência. E aí, né, ele fala, nesse final, que ele fala que eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, ele veio exatamente para isso, para nos curar, né? Curar o espírito, para nos iluminar o nosso caminho, para nos fornecer essa luz, para nos guiar. E aí, o Emmanuel, o livro é Construção do Amor, a página com o título Cegos, ele fala, olha, dos vários tipos de cegos. Ele diz assim: a sombra nos olhos físicos pode ser angustiosa provação, mas a cegueira real é aquela que envolve o coração e a mente, né? Na noite da rebeldia ou da ignorância. Então, muito pior do que a nossa cegueira dos olhos seria exatamente essa sombra que nos envolve o coração e a nossa mente, como a gente precisa, né? Então, por isso que ele veio nos trazer a luz, né? Para nos guiar. Aí ele fala, é por isso que encontramos no mundo cegos de todos os matizes. Cegos cristalizados na usura, que nada enxergam além do pobre tesouro amoedado em que mergulharam as mãos ávidas. E tem uma frase, o pessoal me fala assim, né? Que tem gente que só tem dinheiro, né? Então, assim, tem gente que só pensa em dinheiro, né? Então, é uma ganância, roubam, né? Passa a perna nas pessoas e tudo mais, e chegando até a prejudicar. E a gente fica assim, né? Fica com muita raiva, né? Não dá para sentir inveja, né, para essas pessoas, nós que sabemos o quanto elas se comprometem, né? Mas assim, diz assim, a gente precisa ter piedade deles. Né? Tem que ter piedade, mas embora que a gente fica bem chateado, bem, né, especialmente quando é, né, o dinheiro que alheio, né, que prejudica muitas pessoas, não é? Quando a gente fala, então, nas políticas, então, né? Porque das pessoas que mais necessitam, né? E mesmo que não seja, né? Você sua pra caramba, trabalhou dessa e alguém vem... Isso não está certo, né? Então, essas pessoas que roubam, né? Só enxergam, nada enxergam além do tesouro amoedado. Cegos detidos no egoísmo destruidor, que nada veem senão os caprichos em que se movimentam. Então, tem gente que só pensa em si, não é? Só pensa em si, não quer nem saber, acha que os outros têm que lhe servir, né?
As pessoas que não sabem ser solidárias, que não sabem olhar o outro. Então, assim, são pessoas, né, que de repente, lá no final, vão estar só, com certeza, não é? Porque a gente precisa, assim, ter o olhar para o outro, precisa dar a mão ao outro, né? Porque a gente necessita uns dos outros. Nós todos necessitamos uns dos outros. Se não necessitamos hoje, vamos necessitar amanhã, não é? Então, assim, e também eu fico pensando assim, a pessoa que não pensa no outro, né? Poxa, não pode, né? Não dá para sentir o sorriso, né? A alegria, aquela reação de alívio, né? Quando você dá uma mão, quando você faz alguma coisa pelo outro. Cegos detidos no egoísmo, que nada vem senão seus caprichos em que se movimentam. Cegos encarcerados no orgulho, supondo-se as únicas criaturas louváveis no universo. Imagina, né? Alguém, né? Tem gente que é muito assim orgulhoso mesmo. E às vezes, gente, às vezes a gente também faz algumas coisinhas assim, né? Às vezes a gente fica assim muito orgulhosa. Uma vez minha irmã falou assim: "Você é muito orgulhosa", porque ela queria me dar alguma coisa, e eu falei, não precisa, não sei o quê. E a gente não percebe, às vezes a gente é orgulhoso, né? Aí depois eu aceitei a ajuda, né? Era só que eu não queria prejudicar, né? Mas a gente, às vezes, parece orgulho. Quando a gente, por exemplo, eu falo que eu sou muito tímida, e aí eu vi falar, não, mas a Joana de Ângeles disse que a timidez é orgulho. Aí eu, né? Porque você fica assim com medo das pessoas te julgarem. Isso aí eu tive que admitir. Mas aí eu falo, eu sou meio cara de pau, e aí né, a gente vai, né? Então, as pessoas são muito o orgulho, né? E às vezes a gente, com o nosso orgulho, pensando que é muito, né? Que é todo mais que todo mundo, a gente não percebe o que precisa mudar na gente. Ora, eu sou tal, eu sou maravilhosa, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente não presta atenção no que a gente precisa mudar. E aí, né? Quando a gente chegar lá na frente, puxa, perdi um tempão, podia ter ido por aqui, por ali, mudado isso ou aquilo em mim, não é? Porque a gente está aqui para isso, né? A luz do mundo. Jesus veio nos indicando, nos mostrando, né? Que a gente deveria ser simples, humildes, não é? E é isso aí. Aí, cegos, algemados, a viciação em que apagam a luz da própria consciência. Né? Então, às vezes, a gente pensa que pode fazer tudo, né? Então, a gente não precisa, né, considerar o outro, a gente pode fazer qualquer coisa. Se vai prejudicar o fulano ou cicrano, ou às vezes até a gente mesmo, né? A gente nem sempre se toca, né? Mas imagina lá na frente como quando você se deparar com todo o prejuízo que provocou a você ou ao outro, né? Cegos, aguilhoados à preguiça, que somente enxergam suas conveniências individuais, invariavelmente dispostos a vampirizar os semelhantes a custo de queixas e lamentações. Nossa, não é? Tem gente que é assim, né? Que a gente... E às vezes a gente também fica assim, né? Numa preguiça, a gente fica né? Não precisa de nada disso, e vai seguindo, né? Qualquer coisinha a gente começa a chorar, qualquer coisinha a gente começa, não dá não, e desanima, essa coisa toda, né? Então, assim, a gente precisa, né, ter esse ânimo, né, de buscar, né, de vencer as nossas dificuldades, de nos movimentar a nossa força, né, e para trabalhar, né, porque a gente precisa trabalhar, precisa estudar. É assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui, é assim que abre-se, né, as nossas mentes, não é? É assim que a gente vai
evoluir espiritualmente. Porque se a gente não estuda, lá a doutrina espírita já nos diz, né? Espírita, amai-vos e instruí-vos, né? Então, a gente precisa, né, estar buscando estudar, trabalhar, né? Porque trabalhar também, né, vai ajudar-nos a evoluir a nossa mente. Depois temos aqui, cegos atados à tristeza nociva, que menosprezam a graça do sol e as riquezas da vida, sustentando-se na imobilidade espiritual da revolta ou do desespero, olvidando que a vida é trabalho e renovação. Não é? A gente precisa, eu falo assim, não, qualquer coisa, não sei o que, não, até que se prove o contrário, né? Então, as dificuldades surgem, mas são exatamente para nos estimular, não é? São exatamente para nos estimular, para seguir em frente, para buscar, para seguir, para nos colocar nossa mente, nosso raciocínio, né, em movimento, e a gente vai se renovando, não é? Não dá para a gente se desesperar, a gente precisa confiar. A gente precisa confiar porque Deus quer o melhor para a gente. Né? A gente está aqui para ser vencedor. Né? A gente vai. E assim, mesmo que a gente não consiga chegar lá onde a gente pensou em chegar, mas a gente vai vencendo cada dia. Né? Cada dia a gente vence alguma coisa. Cada dia é uma dificuldadezinha que a gente vai vencendo, não tem como. Né? Então, assim, hoje em dia está muito difícil, né? As pessoas têm vivido muitas dificuldades. E, assim, às vezes eu tenho uma amiga que tem um negócio assim, mas não é por aí. Considera isso. Não, mas é... Né? Qualquer coisinha começa a choradeira. Não, mas e se acontece? E por que você não considera isso? Não, né? Então a gente tem que considerar cada coisinha, cada milímetrozinho que a gente der, né, de passo para frente. Não dá para a gente ficar pensando nas dificuldades. Tem um problema aqui e tal, tá, vamos lá, vamos ver. O que eu tenho? Como que eu posso resolver? Se não dá para resolver, a gente vai se resignar, né? Vai se resignar e pedir força para superar. Mas a gente precisa, né, se manter firme, não dá para ficar, né, a tristeza, não. Vamos em frente, né? Então, a gente considerar, né, tudo que nos acontece cada dia, quando a gente levanta, né, quantas coisas boas, só o sol que se abre, né, a nossa família, a nossa casa, né, a nossa religião, nós aqui, né, nossa religião, né, o ar que respiramos, é tanta coisa para a gente agradecer só quando a gente levanta, né? Então a gente não pode ficar atada a essa tristeza nociva, né? Então, mantermos-nos firmes, confiantes, esperançosos, né? Ser bastante otimista. Então, ele continua aqui. Cegos, confiados ao abismo da descrença, que nada observam senão os espinhos do sarcasmo e negação que lhe vicejam no íntimo. Né? Então, você imaginou a pessoa que tem aquela coisa assim, né? aquele sentimento lá, né? de menos-valia, né? Então, a gente precisa confiar, né? A gente tem um potencial enorme, nós somos filhos de Deus, né? A gente tem muito, né? Aí, muito amparo de Deus, muito a vencer, a gente tem um futuro brilhante, cada um de nós, com certeza, né? Então, para todos esses cegos que cruzam diariamente nossos passos, elevemos ao alto nossas preces. E todos esses cegos somos nós também, algumas vezes, né? Fala assim, parece que é outros lá de longe, mas nós também vivemos um dia ou outro, né?
algumas situações assim. Às vezes a gente é um pouquinho egoísta, às vezes a gente tem um momento assim de um momento de orgulho, não é? Um momento de depressão, de tristeza, mas a gente precisa confiar, precisa, sabe, confiar em Deus. A gente eleva a Deus uma prece, né? E a gente consegue essa força para seguir. Então, para todos esses cegos que cruzam diariamente nossos passos, elevemos ao alto nossas preces de auxílio, rogando ao Senhor que nos mantenha acordados para as próprias responsabilidades, com a suficiente visão para o desempenho dos nossos deveres. Ainda que esse despertamento nos visite a cada hora, pela bênção edificante da dificuldade ou da dor. Né? Então, que a gente peça mesmo a Deus por nós mesmos, pelos nossos. Não foi Jesus não pediu, não nos aconselhou que orássemos uns pelos outros, né? E a gente vê, né? Ainda mais quando a gente passa por certas dificuldades na família, às vezes, ou por amigos, né? A gente vê que às vezes, né, é uma coisa tão de todo mundo afeta o outro muito mais, né? E a gente precisa mesmo orar por todo mundo. Desculpe, é porque eu estou pensando numa pessoa aqui, mas assim, né? Como a gente pode, como a gente precisa, né? Orar uns pelos outros, né? Porque às vezes o que é fácil para a gente passar é muito difícil para o outro, é muito difícil para o outro, né? E às vezes o que é fácil para o outro é para a gente. Então a gente precisa mesmo, né? Orar uns pelos outros, né? E que a gente se mantenha sempre, né? Com essa claridade em nosso coração, né? Essa iluminação, né? Que Jesus nos trouxe. Né, dessas lições de esperança, que mantenhamos a fé, a esperança, e mantenhamos, né, buscando esses caminhos, né, que Ele nos trouxe, que Ele nos veio para nos guiar por eles. Né? Então, que Jesus nos ajude, nos guie sempre e mantenhamos a nossa fé, né, que é a fé que clareia os nossos caminhos. Né? Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela atenção. Então, nós agradecemos, Antônia, pela mensagem da noite, bem propícia, né, para o momento, para todos os momentos, né, da nossa vida, porque às vezes a resposta está ali na nossa frente e a gente não consegue ou não quer enxergar ou até mesmo aceitar, né? Então, que a gente possa manter sempre o equilíbrio, né, quando alguma coisa vier nos abater, que a gente possa confiar em Deus, porque é o que a Antônia falou, nós não estamos desamparados, não estamos sozinhos nunca. Então vamos confiar em Deus, né? Manter o equilíbrio, confiança, que tudo vai se resolver, tudo passa. Então vamos finalizando aqui o primeiro momento da nossa reunião, vamos iniciar logo em seguida o passe. Quem sentir necessidade de receber o passe, que permaneça aqui no nosso salão, que possamos estar em silêncios, continuar conectados com a espiritualidade, refletindo sobre a mensagem da noite e que possamos voltar para os nossos lares em paz e em segurança. Então vamos finalizando, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui hoje, bem, fortalecidos em nossos pensamentos, em nossas atitudes, que possamos manter o equilíbrio, Senhor, diante de qualquer situação que nos abata, que chegue até nós. Que possamos sempre confiar em Ti, que possamos nos colocar em Seu colo, em Seu abraço e confiar. Te pedimos que abençoe a cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados,
nossos irmãos que se encontram passando por momentos de dor, de aflição, de saúde mental ou do corpo físico, que todos possamos, Senhor, estar recebendo nesse momento as suas vibrações de paz, de amor, de energia no bem, Senhor. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, recebendo tanta coisa boa, recebendo as suas vibrações, as vibrações da espiritualidade amiga. Abençoe nossos irmãos que estarão recebendo o passe na noite de hoje, que eles possam receber de acordo com as suas necessidades físicas e espirituais. Abençoe o nosso planeta, os políticos, que eles possam, Senhor, estar mais esclarecidos diante da sua responsabilidade para com a população, para com o povo. E mais uma vez, gratidão por estarmos aqui hoje, nessa noite. Que assim possamos finalizar o primeiro momento da nossa reunião de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.